programação para toda a família. Diversão, cultura, informação culinária e muito mais. Acesse pelo YouTube e Facebook. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Eu sou a Márcia Passos e está no ar Mulheres Extraordinárias. Hoje temos uma convidada muito especial, que além de ter passado 10 anos difíceis da sua vida, ela foi uma guerreira, uma pessoa determinada e hoje está vivendo grande milagre na vida dela. Luana Gonçalo, seja bem-vinda a Mulheres Extraordinárias. Creio que você é essa mulher extraordinária desse quadro mesmo e creio que muitas bênçãos e testemunho você tem hoje para estar nos contando. Tenho uma longa história aí para dividir com você e com o pessoal que está assistindo. Amém. Luana, você poderia começar nos dizendo o que é lúpus? Sim, o lúpus é uma doença autoimune e o nosso corpo possui alguns anticorpos que eles são para combater bactérias, vírus, doenças que se alojam no nosso organismo, que são considerados os corpos estranhos. O lúpus vai fazer com que esses anticorpos não ataquem os vírus, mas ataquem o meu próprio organismo. Então ele vê o coração como um vírus, pâncreas, rim, pulmão, todo o meu organismo, todos os órgãos, ele vai ver como um invasor. Então, o lúpus vai querer que os anticorpos se defenda desses vírus, que no caso são os meus órgãos. Então, acaba atacando todo o sistema e levando à falência, né, dos órgãos. Você poderia me dizer como que foi e quando foi esse diagnóstico na sua vida? Sim, eu descobri no ano de 2011, né? O lúpus é uma doença que os médicos consideram como quando você tem um abalo emocional, então é uma doença que se desenvolve pelo emocional. Em outubro de 2010, eu tive uma perca muito grande, que foi o meu padrinho, que faleceu. Então, teve um abalo nas emoções. E aí, até então, eu nunca tinha tido nada, nenhum problema. Então, raramente eu tinha problemas de saúde. E depois disso, em 2011, começo de 2011, eu comecei com alguns quadros de febre, de passar mal, não tinha vontade de comer, falta de apetite. E aí, fui frequentando os médicos, pronto atendimento, e como estava numa época em Itu, um surto de dengue, eles acreditavam que fosse dengue. Então, eu ia para o pronto atendimento, fazia exames, passava a tarde toda tomando soro, tomando medicação. Nada resolvia, o exame dava negativo para dengue. E eu fiquei nesse processo uns 45, 50 dias na cidade de Itu. Então, correndo todos os dias no hospital. E os últimos dias foram ficando mais difíceis. Eu comecei a inchar muito, sentia muita dor no corpo. A febre era de 39, 39,5 e não baixava com nada. Então, eu comecei a ter delírios por conta da febre muito alta. Já não dormia mais direito, porque por conta de muita dor não conseguia me alimentar de nada, vomitava muito. Até que numa manhã, eu estava no meu quarto e eu lembro como se fosse hoje, né, eu tenho todas as imagens muito bem gravadas na minha mente, porque são partes e processos muito importantes e eu falo que trouxe muito sofrimento, mas também formou tudo aquilo que eu sou hoje. E eu lembro que naquela manhã eu acordei e eu fui tentar levantar da cama e meu corpo estava imóvel. Eu não conseguia movimentar o meu corpo. Então eu só lembro de gritar socorro pra minha mãe e quando ela chegou no quarto eu estava travada. Eu não conseguia mais andar, as minhas articulações não se movimentavam mais. E foi aí que começou toda a correria. Nós fomos para São Paulo, uma amiga da minha mãe tinha entrado em contato já com uma médica lá no Hospital Sírio-Libanês. Ela estava me esperando chegar e aí nós fomos
correndo para São Paulo, meus pais me levaram. E quando cheguei lá já de cadeira de rodas, eh, a médica estava de plantão à minha espera na porta. Logo quando eu entrei, que ela me levou para uma sala reservada, ela começou a fazer exames de toque normal, avaliação, e ela disse: "Você não vai sair daqui hoje. A gente não pode liberar ela, ela tá com o baço infeccionado, só de tocar eu já consigo identificar, ela tá com os órgãos comprometidos, a gente vai precisar internar". O meu convênio não cobria aquele hospital, né, então não tinha, a minha mãe de imediato não queria mesmo que eu saísse de lá, porque ela disse que a situação era muito séria, então ela queria que eu ficasse lá. E o meu pai também, mas aí, raciocinando, parou pra pensar: "E se ela for pra uma UTI, como a gente vai bancar a estrutura desse hospital?". A gente não teria condições nem vendendo todas as coisas. E aí a gente pediu pra médica, que então fizesse uma carta e me liberasse, meu pai garantiu pra ela que saindo dali, nós íamos pra Sorocaba, e ele ia dar entrada nessa internação, e ela deu, por Deus, né, porque ela confiou na palavra dos meus pais e deixou que eu saísse do hospital naquelas condições. E foi o que a gente fez, saímos de lá e fomos direto pra Sorocaba, para o hospital. E chegamos lá com a carta da médica dizendo todas as questões, que eu estava com os órgãos comprometidos, que eu precisava ficar internada, e eles não queriam internar, porque via exame de sangue, eu não tinha nenhum diagnóstico. Então eles diziam que a febre não tinha causa, então não tinha necessidade de se internar. E aí foram longas horas de debate, indo atrás, e conversa com um, dentro do hospital, conversa com outro, até que me internaram. E foi nesse processo, no primeiro dia que o médico plantonista passou no meu quarto, que ela olhou pra mim, eu tinha algumas manchas pelo rosto, aqui nessas fotos tá bem aparente. Eh, e a médica disse: "Olha, por essas manchas, eu acredito que ela esteja com lúpus". Então a gente já tinha ouvido falar, já tinha havido um caso de uma pessoa conhecida que teve, que sofreu muito, e sabíamos o básico, né, que era uma doença sem cura. Então, no momento daquele laudo foi um impacto, né. Você tem uma doença incurável. E aí já começou o processo do tratamento. E aí deram já dose de medicação, e aí colhi todos os exames e depois de 15 dias foram constatados. Com 16 anos, eu recebi a confirmação de que eu era portadora do lúpus. Como foi a reação da sua família diante dessa circunstância? De choque, choque e muita tensão. E pra mim foi de muito medo. Teve algum momento nessa trajetória toda que você chegou a perguntar para Deus o porquê? No início, não. No início eu não questionava, eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Eu tinha acabado de ir pra igreja, fazia pouco tempo, quase 2 anos que eu estava na igreja, então eu não conseguia entender muito o que estava acontecendo, então eu não questionava o porquê. Uhum. Mas eu sentia muito medo, eu sentia muito medo. O seu medo era pela doença ou pelas consequências de tudo que iria vir? O meu medo central foi porque depois de uma semana no quarto do hospital, eh, meu médico entrou com os meus exames e pediu pra conversar com meu pai, à parte. Então meu pai saiu do quarto, que ele estava comigo, minha mãe estava em casa, que ela tinha ido para o culto. E aí eles conversaram lá e quando ele entrou, ele veio me explicar que eu seria encaminhada pra UTI, porque eu não podia mais ficar no quarto, eu precisava ficar sob supervisão constante, 24 horas dos médicos. E foi nesse momento em que o medo tomou conta de mim, porque eu já tinha uma história atrás de pessoas muito próximas a mim que tinham ido pra UTI e que não tinham sobrevivido, e principalmente o meu padrinho, e eu estava no mesmo hospital que ele tinha ficado. Então,
Quando ele disse: "Você vai precisar ir pra UTI", a única coisa que eu conseguia pensar é: "Eu estou indo pra morrer. Eu estou entrando, eu vou entrar por aquelas portas e é a última vez que eu tô vendo meu pai, é a última vez que eu estou com vida". Então, a única certeza que tinha dentro de mim era essa, que eu ia entrar por aquelas portas e que eu não sairia por aquelas portas. Luana, você poderia me dizer o que te deu força nessa trajetória toda da sua vida? O Espírito Santo de Deus. Mesmo sem conhecê-lo muito bem, eh, mesmo sem saber quem Deus era de verdade, porque até então eu só conhecia ele de ouvir falar, mas o Espírito Santo foi quem me deu força todos os dias. E o louvor, né, o louvor era o que me sustentava. Eu perdi um pouco da memória por conta de tudo essa questão, o meu organismo estava muito frágil, então a minha memória era muito fraca. E então eu só tinha um pedaço de um louvor na mente, que foi o louvor que ficou esses 9 dias da UTI ecoando na minha cabeça e ecoando no meu coração. Você poderia dar uma palhinha desse louvor pra gente? Eu posso. Ele diz assim: Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Realmente Deus ele é maravilhoso e o louvor muitas das vezes é o que nos sustenta mesmo, em meio a tanta dificuldade e provação que a gente vive, né. Já temos pessoas se comunicando com a gente, a Andreia Félix, linda, ungida, Deus é fiel, Deus abençoe, Andreia. "Um beijo pra Andreia. 5 de outubro tô lá com ela". Amém. 5 de outubro, ela vai estar abençoando as suas vidas no Outubro Rosa, as nossas, né, porque em nome de Jesus eu também vou estar lá. Luana, você poderia me dizer, como que foi essa trajetória toda? Teve pessoas que te apoiaram, pessoas que te ajudaram? Eu contei com anjos que Deus enviou na minha vida. Então, eu tive todo o aparato dos meus pais, do meu irmão, que era mais novo e precisava entender também esse processo. Eh, o emprego do meu pai, porque eles liberaram ele nesse período que eu fiquei hospitalizada. Então, ele ficava o tempo todo no hospital junto com a minha mãe, ajudando. As minhas tias, os meus avós, meus primos, meus amigos, a igreja local a qual eu estava, os pastores da cidade de Itu, da região, foi muita, 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 muita gente. Hoje você resume a sua vida em qual palavra? Conquistas. Qual é o seu sonho hoje, Luana? Meu sonho é abençoar outras vidas e é trazer luz para quem tá nas trevas e fazer com que a fé das pessoas e a certeza de que existe um Deus que pode todas as coisas existe e é real. Eh, Você acredita que a fé te curou? A fé me curou. A fé funciona, como diz o meu pastor. A fé funciona. Deus ele é maravilhoso. Diante do seu testemunho que é muito forte, nós vemos o quanto muitas das vezes somos ingratos. Muitas das vezes reclamamos por poucas coisas que não conquistamos, mas você ali lutando pela vida, lutando
para poder voltar para isso que você acabou de dizer, ajudar outras pessoas a encontrar a luz onde você se encontra hoje. E eu só tenho que resumir que a sua história mostra o quanto guerreira você é. Você poderia ter desistido naquele momento de desespero, naquele leito de hospital, mas cremos numa força maior que é Deus, e Ele nos sustenta cada dia mais. Que Deus possa abençoar cada dia mais essa trajetória. A Rosângela Soares, tô emocionada aqui. Deus abençoe, Rô. Um beijo, como diz a nossa amiga Andréia Félix, um cheiro para você. Que Deus abençoe, que vocês possam estar se comunicando mais com a gente. Pergunte o que vocês quiser para ela, porque hoje ela está aqui para nos abençoar. Luana, você poderia me dizer qual é hoje o seu objetivo de vida? O meu objetivo de vida é resgatar os perdidos. Essa é o que dá sentido à minha vida. É através do louvor, é através da minha história, é através de ministrar louvor, alcançar aqueles que estão perdidos. Eu costumo dizer que a fase em que eu mais preguei e mais resgatei vidas para o Senhor foi enquanto eu estive calada, que foi em 2015, em outubro, quando eu fiquei 7 dias em coma. Foi a época que mais pessoas se reconciliaram para Jesus, voltaram para Jesus, aceitaram a Jesus. Foi nesse período que eu estive em silêncio. Nesse período de 7 dias em coma, quando você voltou desse coma, qual foi sua sensação? O que você pensou no momento? Quando eu voltei, eu achei que era o dia seguinte do qual eu tinha ido para o hospital. Então, eu não me recordava de muita coisa, né, só me lembrava de ter chegado até o hospital. Foi um período foi acho que o período mais crítico da desde a descoberta do lúpus, na minha caminhada, que foi 2015, né. Eh, Depois da primeira crise, eu não tive mais nenhuma outra crise, seguia com o tratamento normal, sob controle até então, mas em 2015 a gente ia começar, um novo tratamento, então eu ia começar a utilizar uma nova medicação, que chama imunoterapia. E as primeiras doses a se tomar, elas são de ataque, são muito fortes. E eu não poderia ter nenhuma infecção, porque essa medicação ia dar queda total na imunidade, para depois vir restabelecendo. E aí fiz minha primeira dose, fiz a segunda dose, e da segunda para a terceira, eu comecei a ter algumas tosses, mas eu achava que não era nada grave, porque não tinha febre, não tinha dor, não tinha nada. E aí fiz a terceira, nesse quadro, tossindo bastante, com um pouco de falta de ar. E aí foi o que me ocasionou a segunda crise. Quando eu tomei essa terceira dose, eu vim descobrir que eu estava com pneumonia já, e o meu corpo não tinha dado nenhum sinal de que não estava bem. E aí depois de 2 dias de ter tomado, eu tive uma crise, entrei em crise dentro de casa na madrugada no meu quarto. Comecei a ter todos os sintomas do princípio de uma parada cardiorrespiratória. E aí às pressas, de novo, tudo sempre ocorre muito às pressas, é sempre bem de repente que acontecem as coisas. E aí às pressas fomos para o hospital, outra vez. E eu lembro só de chegar na porta do hospital e sentar na porta do carro, meu pai abrir, e depois disso tudo se apagou. E aí eu sei o que meu pai e minha mãe me contam, né. E meu pai conta que ele me tirou do carro nos braços e eu já estava sem vida. Então eu dei entrada no hospital, sem vida. Então a equipe médica foi toda me atender. O hospital naquele dia estava vazio, tinha apenas um paciente no hospital que estava em observação, então toda a equipe médica que estava lá naquele dia, se concentrou em estar ali comigo. E aí, foram tentar pegar a pulsação, tentar medir, ver como estava, pulso muito fraco, quase zero. E aí eu tive a parada cardiorrespiratória. E aí eles tentaram me reanimar, a minha mãe chegou a presenciar.
esse início da parada. Tentaram reanimar, deram um choque e não vinha pulso. Então eles mandaram os meus pais embora e disseram: "Olha, daqui 4 horas vocês voltam, mas a gente não garante que ela vai estar viva". E aí eles vão embora, meu pai vai para o Monte orar, minha mãe vai pra casa da minha avó, a minha família vai se reunir em oração, e aí, começa a disparar, né, a notícia pra todo mundo se movimentar em oração, e lá no hospital os médicos estavam por 4 horas, me tentando trazer a vida, tentando trazer o mínimo de pulso necessário pra poder colocar nos aparelhos, porque nem os aparelhos conseguiu detectar nada. Então, quando eles conseguiram, um pouco que fosse, me colocaram em todos os aparelhos, e aí me entubaram, e aí eu fiquei esses 7 dias. E quando eu acordei, pra mim, era o dia seguinte do dia que eu tinha ido. O percorrer desses 7 dias mostrou tanto para sua família, tanto para os seus pais e pela todas aquelas pessoas que se reuniram em oração, o poder que tem um joelho dobrado, um clamor a Deus. Então, realmente, você é a resposta da oração dos seus pais, a resposta das orações dos seus amigos e de todo é uma família que a gente conseguimos na fé, né. É. Temos mais pessoas ali se comunicando com a gente. A Vânia, a Luana é um exemplo de fé e superação. Me fez chorar de novo. É uma menina linda e abençoada. Amém, Vânia. Deus abençoe. Natal. Deixou. Esse é meu pai. É seu pai, é? Ele tá lá em Angra assistindo a gente, ele trabalha lá. Verdade? É. Ele diz: deixou uma palavra aos amados irmãos que conosco glorificam a Deus. Jeremias 29:11, pois eu bem sei os planos que estou projetando para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Amém, Natal, Deus abençoe. Tá, e um beijo, te amo, viu. Que Deus abençoe você e a sua família, Mônica. Nosso Deus é o médico dos médicos. Amém, realmente. Deus, ele mostra com a sua infinita misericórdia, porque misericórdia é algo que não merecemos, mas mesmo assim ele nos dá isso como um privilégio. E eu creio que Deus, ele teve misericórdia da sua vida, porque ele sabia que você ia ser um canal de bênção para resgatar várias vidas. E que essa vontade de alcançar, essa vontade de conseguir mais alma para o Senhor, venha crescer a cada dia mais em seu coração. Você poderia me dizer se em algum momento da sua vida, você pensou em desistir da sua vida? Não. Em nenhum momento. Por mais difícil que fosse, por mais difícil que estivesse, eu nunca pensei em desistir da minha vida, nunca pensei em desistir de lutar pela vida. E o principal, nunca pensei em desistir de Deus. Deus, ele é simplesmente extraordinário, né. Eu creio que ele nos dá esperança a cada dia. E para você, então, hoje significa a sua vida é tudo. Porque você já esteve do outro lado. Então eu creio que a cada dia você vai querer se aperfeiçoar para estar mostrando o outro lado, que é a luz para todos. E, Luana, você poderia me dizer se você tem algum outro testemunho que você quer compartilhar conosco? Eu Nossa, tem eu tenho um muito que é o mais recente de agora, né, em decorrência do lúpus, eu desenvolvi a alopecia, que é uma doença que traz a perca dos cabelos e tudo mais. Então, em maio, eu já estava já há 3 anos com essas falhas na cabeça, e aí foram ficando maiores, e aí eu fui procurar um médico e foi Tatado. constatado a alopecia. E aí eu precisei, como tá aí no vídeo, raspar
tudo o restante que tinha de cabelo. E eu recebi o diagnóstico em final de março. E eu tive que começar a processar e a digerir essa nova informação, né. Porque eu sempre gostei muito do meu cabelo. Então, eu amava. Então, se as pessoas me perguntassem: "Qual é a parte que você acha mais bonita do seu corpo?", eu sempre falava: "Meu cabelo, meu cabelo". Era apaixonada pelo meu cabelo. E eu tive que começar a digerir esse processo, essa nova fase, porque a alopecia também é uma doença que não tem cura. E e aí fui processando, processando e no final de maio eu fui, raspei e tirei. E aí na semana seguinte, eu estava num culto na minha igreja e sentada na cadeira, Deus começou a me ministrar. E ele me mostrava uma cena onde eu estaria ministrando a igreja e que eu iria retirar a peruca, e me deu a palavra, me deu a direção naquele culto e eu fiquei com aquilo. E aí, no dia seguinte, estava com a minha mãe no carro, a gente conversando, e ela disse: "Pensou, eh, Deus te faz arrancar a peruca para outras pessoas verem e você contar?" E eu falei: "É, ele já disse que eu vou ter que fazer." E no mesmo dia eu recebo uma ligação do meu pai e a gente também conversando e ele fala a mesma coisa: "Você já pensou, se Deus te mandar tirar a peruca, o que que você vai fazer?" Eu falei: "Eu vou tirar." E ele já falou que eu vou ter que tirar. E eu não sabia quando isso ia acontecer, mas eu sabia que iria acontecer. E aí, num culto, de domingo, na minha igreja, onde os jovens estavam, dirigindo o culto, eu sempre tenho um particular com Deus, que é eu tenho alguns sinais que ele me dá quando eu vou ministrar o louvor. Então, naquele domingo, eu tinha só a palavra, apenas um pedaço de uma palavra da Bíblia. E em oração e pedindo a Deus e clamando a Deus e não vinha nada. Deus tinha ficado em silêncio, total, em silêncio. E aí eu comecei a me preocupar, eu falei: "Meu Deus, o que que eu vou dar para a igreja? O que que eu vou falar para a igreja? O que que eu vou ministrar? O que que vai ser hoje?" E nada, silêncio total. Daí eu fui para o culto com aquela palavra, só com aquele versículo. E chegando lá, comecei a ministração do louvor, cantei alguns louvores e nada, não vinha nada. E no segundo louvor, que é uma música que diz: "Senhor, te amo mais que o ouro, mais que prata, mais que a mim." E nesse refrão, Deus começou a falar comigo. E vinha de novo toda a cena na minha cabeça, daquilo que ele já havia me mostrado, minha cena da visão. E aí meu corpo começou a tremer e eu comecei a chorar, 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 eu não conseguia mais cantar. E ele me dizia: "Se você me ama mesmo, essa é a hora. Se você me ama mesmo, este é o momento. Agora é a hora." E aí foi que o louvor acabou e ele começou a me dar as palavras e fui ministrando sobre ele, sobre quem ele é, que nada depende de nós, que tudo vem dele, que a nossa força está nele. E eu comecei a falar sobre as marcas que a gente tem na vida. E comecei a falar sobre as marcas que eu tenho no meu corpo, né, que eu carrego dessa trajetória muitas marcas. Sinais da intubação, eu tenho marcas na perna, no abdômen, eu tenho marcas no pé. E todas essas marcas são conquistas de Deus. E eu comecei a dizer que elas não falam sobre quem eu sou, elas falam sobre quem Ele é. Então, as minhas marcas, elas não dizem sobre mim. E as nossas marcas não dizem sobre nós. Elas dizem sobre quem Deus é. E aí, o versículo era que Paulo diz, né? "Já estou crucificado com Cristo. E agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim."
E aí eu retirei a peruca e expus naquele momento para a igreja, a minha fraqueza, a minha marca, a minha maior marca, né, que era estar careca e arranquei, e aí acabei de ministrar o louvor sem, e que é essa foto, né. Foi nessa hora, e eu fui recitando o versículo: "Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim", e fiz a retirada. E não estava preparada para o momento, porque ainda, pra mim era sinal de vergonha, né. Então, por vontade própria, eu não teria feito, não teria tirado. Eu sabia que eu teria que fazer, mas eu não teria feito pela minha própria vontade. Mas o próprio Deus me direcionou a tudo e foi a minha força para poder tomar essa decisão. E hoje, né, eu tenho a certeza e vim saber que isso foi a marca da mudança da minha história, porque quando eu me despi de mim, abri mão de tudo aquilo que eu era, de tudo que eu sou, e deixei vir à tona o que ele é, o que ele pode fazer, o que ele faz, que depois de 1 mês e meio eu recebo, né, a notícia da minha médica que o meu exame, o meu DNA deu negativo para o lúpus. E aí nós estávamos entrando em remissão, caminhando para remissão completa da doença. Deus é maravilhoso. E, assim, foi quando você renunciou, né? Renunciou tudo que Deus começou a trabalhar na sua vida. Então eu creio que a sua história realmente vai alcançar muitas vidas, porque eu acho que a parte mais difícil de um ser humano é renunciar àquilo que se quer, aquilo que se ama. Então, quando renunciamos de coração por amor a Cristo, a Deus, eu creio que tudo começa a se mover. Então, isso você nos traz hoje nessa tarde, que através da renúncia vem uma cura. E é um exemplo para muitas pessoas, até para mim, porque como que eu te disse desde o começo, muitas das vezes somos falhos, somos ingratos, porque temos tudo. Você lutando pela sua saúde, lutando pela vida, muitas das vezes pessoas com vida, com força, com vigor, não pensam em ter uma nova trajetória, não pensam em se despir diante de Deus, confessar aquilo que realmente é, para o milagre vir. É verdade. E eu louvo a Deus pela sua vida e por essa trajetória que você está, essa nova etapa de estar prosseguindo essa remissão, e que eu creio que é só bênção, só vitória, e que Deus vai te honrar muito nessa terra. Vamos ver o novo patrocinador da Cidade Ativa Online, a nossa TV online, a RB Marketing Político. Planejamento e estratégia de campanha eleitoral, construção de rede de aliados, mapeamento de problemas municipais, pesquisa eleitoral, oratória, perfil de redes sociais. Quer saber mais sobre a RB Marketing e Político? Entre em contato no número 11 999 03 8834. Clínica Mesodonto, estamos aqui para te atender da melhor forma.
Estamos há 35 anos no mercado, atuamos em todas as áreas: pediatria, endodontia, fazemos clareamento, restaurações, implantes. Todas as suas necessidades vão ser atendidas aqui, com um tratamento humanizado, diferenciado, com conforto. Temos o diferencial de fazer cirurgias a laser, que não tem sangramento nem corte e uma recuperação muito mais rápida. Fazemos ortodontia com sistema Invisalign, fazemos frenectomias em bebês, todo tipo de tratamento que a sua necessidade requer. Temos 2 unidades, em São Paulo e na Granja Viana. Vem para Mesodonto. Em Moema, materiais para construção. Elias Yasbeck, número 1240, em Budas Artes Centro. Lance Móveis, custo-benefício. Vem! Luana, essa fase que você teve, que você descobriu essa outra doença que se evoluiu, o médico chegou a falar para você o porquê que aconteceu isso? Como que foi para você ter que rapar a cabeça? Porque quando eu vi o seu vídeo, eu lembrei até de uma novela que teve, você colocou até a mesma música. Então, assim, como que foi isso para você, para sua família também? Quando a médica disse, e me explicou, vem em decorrência do lúpus mesmo. Então, se desenvolveu, não é esta só a causa da alopécia, mas o meu agravante que fez ela se desenvolver foi a questão do próprio lúpus mesmo. Então, veio em decorrência do lúpus. E eu já imaginava que seria algum problema. Eu já tinha pesquisado um pouco antes sobre de ir ao médico. Então, eu mais ou menos já lá no fundo tinha a ideia de que poderia ser aquilo. Então, quando ela deu o diagnóstico, foi só para comprovar mesmo. De primeiro momento é um choque, né? Um baque. E esse foi um dos momentos em que eu parei e falei: Deus, por que mais uma coisa, né? Que eu me via meio que já, tipo, não bastasse o lúpus, já não bastasse tudo o que eu passei, eu ter que enfrentar mais uma doença sem cura. Mas logo, Deus vem, né, com a resposta e eu sempre dizia que a minha vida não era minha, né, e sim dele, era pra ele, então só fazia parte tudo aquilo de um plano que é muito maior do que eu possa imaginar, que é o plano dele. Então, no dia que eu retirei ao público a peruca, eu entendi o porquê daquilo. Esse era o plano. Porque depois eu comecei, durante a semana, receber enxurradas de mensagem, as pessoas vindo me falar que estavam passando por uma situação difícil, até mesmo uma mulher com câncer que ia entrar no processo de quimioterapia e que disse: eu sei que meus cabelos vão cair, mas te vendo hoje fazendo isso e mostrando que a força está em Deus, me renova, me faz ter fé e acreditar que comigo vai ser da mesma maneira. Então, eu entendi que é isso, a minha vida, ela serve para isso, para Deus manifestar a glória dele, simplesmente, e manifestar quem ele é e continuar mostrando, né, para aqueles que acabam não acreditando que ele ainda faz as mesmas coisas que fez no passado. Eu vim para ser essa prova viva de que milagres ainda acontecem no século XX. Sim. Deus, ele é o Deus de antigamente, o Deus de hoje, e o segredo da milagre é a fé. E ele nos revela que através da fé a gente alcançamos esse milagre.
E hoje você é a prova viva disso. Eu agradeço a Deus, sou grata a Deus pela sua vida, porque assim como Deus pode estar fortalecendo outras vidas que precisam, Ele fortalece a minha e de todos que estão me escutando. E eu creio que o trabalhar de Deus na sua vida é esse, é levar o ID, porque a seara é grande aí. E eu creio que Deus vai te levar em vários lugares, pode estar ministrando a palavra dele. Todos os domingos, às 16 horas, temos um encontro marcado com vocês, hein, pessoal? Mulheres extraordinárias na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Quer divulgar sua empresa, marca, seu comércio? Entre em contato com a Cidade Ativa Online, a nossa TV online, no número 11 9903 8834 ou no 4021 5570. Temos bastante pessoas se comunicando com a gente. A Natal mandou carinha de apaixonado. Natal é seu pai, né? É. O Natal é a Andréia Félix, exemplo de jovem para essa geração. Amo ela. Essa família estará conosco dia 5. Beijos. Márcia, sua linda, um cheiro, parabéns. Deus abençoe. A Marina, Deus é maravilhoso e cuida dos seus. Verdade, Marina. Deus, ele é simplesmente extraordinário. E falamos dele e as horas passam, né, Luana? Que a gente nem vê, nem parece. Somos uma geração de apaixonada por Deus. A Camila, te amo, Panda. Sua história é um exemplo de fé e amor. Que todos sejam tocados. A Mônica Oliveira, só quem tem raiz para suportar. Deus é contigo, amada. A Maristela, Lu, um testemunho vivo. Pode responder elas. Cá, um beijo. Te amo, amiga. Maristela é a minha manicure. Amo, amo demais. O meu pai, gente. Muito obrigada por estarem acompanhando e esse pessoal todo faz parte da minha história, faz parte dessa minha trajetória. Eu sou grata a cada um de vocês. Temos mais pessoas se comunicando. A Tati Almeida, linda, Lu, exemplo de vida, só amo. A Stephanie, linda, Lu, você é uma mulher mais que guerreira. Que Deus possa te levar a muitos lugares para passar seu testemunho de vida e impactar mais vidas para Ele. A Rosângela, quando a renúncia de si mesmo, Deus começa a trabalhar. Linda história. Deus abençoe, meninas, que vocês possam cada dia mais se comunicar com a gente. A história dela é extraordinária mesmo. E que, assim como Deus deu força para ela, Ele possa dar forças para mim, para você, nessa trajetória que vivemos. Porque todos nós, né, Lu, temos umas dificuldades, sim, temos circunstâncias difíceis, temos provações. Eu acho que o que diferencia eu ou você é o comportamento diante da provação. Então, quando temos uma atitude ou comportamento diferente diante da provação, uns acolhem mais para Deus, outros vai mais para o mundo. E que esse chamado de correr mais para os braços do Pai venha a se formar em cada coração que hoje estejam nos assistindo. O que você poderia dizer para pessoas que passam pela mesma situação com a sua hoje? O segredo eu faço das palavras do próprio Deus. No versículo da Bíblia, quando Josafá está pronto para ir para a guerra, e Deus diz a ele, estais quieto, ficai parado, em posição de combate, não faça nada e veja o livramento do Senhor. Então é basicamente isso. A gente precisa estar em posição de combate, em posição de guerra, quietos e parados. Porque a luta não é mais nossa, né? A luta passa a ser de Deus. E com Ele existe a certeza de que a vitória é certa. E a fé funciona. A fé funciona, Lu. Com certeza, vou levar isso comigo. A fé funciona. O que você está achando de estar participando hoje da Cidade Ativa Online? Eu amei o convite, amei estar aqui. Foi muito especial para mim. E gostei, amei tudo. Deus prepara todas as coisas. Amém. Eu creio que Deus vai te levar em muito mais lugares.
Só que quando você estiver, ó, no auge, lembra das setas que estiver com a senda, era assim lá pra nós. E eu creio que Deus vai abrir portas pra você onde que você nem imagina. Porque Deus, ele é surpreendente. Às vezes estamos, esperando a busca de um milagre de um lado, ele vem do outro, faz as coisas tudo rápido acontecer. Então, eu creio que é assim que eu sei que foi um processo de 10 anos. Eu sei que o processo não é fácil. Aceitar o processo também não é fácil, mas quando a gente pedimos a direção do Pai, quando estamos no centro da vontade dele, ele faz que as nossas forças fluem da onde não existe força. Então, eu sei que também temos uma geração de jovens que hoje não acreditam mais no Deus poderoso que temos. E o que você pode dizer hoje para esses jovens? Porque você é uma jovem, você tem 24 anos, é solteira. O que que você pode dizer hoje para os jovens? A renúncia é o mais importante. E hoje eu até pela manhã compartilhei algumas palavras, no meu Facebook, que diz que a gente precisa dar um sentido para nossa vida. E muitos jovens hoje em dia transformam esse sentido nas coisas que o mundo oferece. Mas existe um sentido muito maior, que é o sentido pelo qual Jesus morreu na cruz, que foi para nos salvar, foi para nos dar vida eterna. Então, esse é o sentido, a eternidade. E a gente só precisa entender isso. A nossa vida precisa seguir nesse sentido, em busca daquilo que é eterno, porque estamos aqui de passagem. Então, as coisas que o mundo nos dá também são de passagem. Então, o que realmente importa é o que nós vamos ter lá na eternidade. E o sentido maior é esse, o amor de Jesus Cristo, que se entregou numa cruz, mesmo a gente não merecendo, sendo os maiores pecadores da história, sendo falhos todos os dias, tendo medo, tendo fragilidades, pensando em desistir. Mas ele se entregou para que a gente pudesse ter vida eterna e esse é o maior sentido. Então, às vezes não vai ser fácil, vai ser difícil, vai doer, vai exigir muitas renúncias, vai exigir abrir mão de muitas coisas, de muita vontade, do próprio eu, mas nunca vai ser sobre nós. E nem vai ser sobre a força que nós temos nas nossas mãos, pelos nossos braços. Sempre vai ser sobre ele e sobre o que ele pode fazer. Tudo é sempre sobre ele, sobre o amor dele. Deus, ele é maravilhoso e misericordioso. Hoje em dia, estamos vivendo num tempo muito difícil. Um povo descrente, pessoas que não acreditam mais. Então, hoje estamos aqui hoje com a sua história mostrando que ainda há esperança, que ainda há um Deus que pode mover a favor das nossas vidas. Sim. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa viravolta, desse resultado, que a cura está mais próximo de você do que você imagina. Porque eu não sei, eu posso falar do seu processo, mas eu não senti o seu processo. Então, melhor do que eu falar é você se expressando. Como que foi? Lu, você está no passo para a cura. Foi extraordinário. Como é o nome do programa? Foi extraordinário o que Deus fez. Eu estava num período, mudei de médico esse ano, então eu estava num período novo, e aí essa minha nova médica, ao ver todos os exames, constatou que o meu atual tratamento não estava trazendo resultados, meu organismo não estava respondendo ao tratamento. Então, ia precisar trocar. E aí nesse processo de fazer exames para esse novo tratamento, porque também não podia ter nenhuma infecção, tinha que estar tudo controlado, o organismo todo ok. Nesse período entre fazer exames e consultas, Deus preparou um momento de oração que eu tive na minha igreja, com o ministério de louvor da igreja. E aí Deus levou com que todos eles orassem por mim. Então a gente fez uma roda, eu fiquei
no centro de joelhos, e eles impuseram as mãos sobre mim e começaram a orar e declarar a cura. E deste momento, Deus falou comigo e me disse que estaria trocando o meu sangue, que ele estaria trocando o meu sangue, limpando o meu sangue. E passou. E aí continuei nesse processo, fazendo os exames, indo para consulta. Então, eu não estava esperando essa notícia agora, nesse momento. Os meus exames não dizia que algo ia acontecer, não estava caminhando para melhora. Ele estava estagnado há muitos anos. Então não estava bom, então não tinha chances, possibilidades de nada. Então não tinha. Sempre foi o meu sonho ter a cura da doença, mas no momento eu não estava na expectativa disso acontecer, nem a minha família. E mesmo depois dessa oração, depois de Deus falar isso comigo, ainda não tinha se gerado a expectativa dentro de mim. Então, quando eu cheguei no médico, e levei os exames, né, novos pra ela, que ela abriu e começou a ver, e ela começou a dizer: "Nossa, tá muito bom, isso melhorou, tá bom isso e aquilo". E aí quando ela disse: "Luana, seu DNA deu negativo pro lúpus". Eu fiquei parada, pasma, né, e a ficha não processou. E eu estava sozinha nesse dia no médico, ela terminou de ver as outras coisas, a gente não deu entrada no novo tratamento, ela não mudou nada, vamos continuar com o mesmo. E ela disse: "A gente tá caminhando pra remissão. Não sei te explicar como, nem por quê, porque seus exames estavam parados e agora você tá caminhando para remissão. Então não vamos mexer com nada. Vamos continuar do jeito que tá, continua fazendo o que você tá fazendo até hoje, até agora, não muda e vamos acompanhar, porque logo vai começar o desmame da medicação". E eu saí do consultório com toda a papelada, com guias de exame e fui processando a informação. E quando eu cheguei pra falar pra minha mãe, né, eu entrei, comecei a falar com ela e tinha vindo uma palavra também na nossa igreja, que o meu pastor deu no culto de Santa Ceia, que era 10 anos em 6 meses. Eu parei na porta, olhei pra minha mãe, ela estava passando roupa. Eu disse: "10 anos em 6 meses, mãe". E ela já entrou em desespero, né. Eu falei: "O meu exame hoje, o meu DNA deu negativo pro lúpus". E aí foi nessa hora que a ficha caiu e a gente começou a chorar e agradecer a Deus e todo mundo muito feliz. E aí quando eu contei para o meu pai, para cada pessoa que eu contava, a ficha ia caindo. E Deus preparou tanto as coisas e cuidou de cada detalhe, que o meu pai ele trabalha fora. Ele trabalha em Angra dos Reis. Então raramente ele tá em casa. E quando saiu o resultado do meu exame, ele estava em casa, de férias. Então eu pude dar a notícia pessoalmente, estar junto, ele estava junto nesse momento. E aí foi festa, né. E a gente se reuniu em casa, fizemos uma festa, agradecemos a Deus por aquilo que ele tinha feito, porque é só obra das mãos dele. E até hoje a gente ainda tá como aqueles que sonham, sorrindo e feliz com tudo que Deus fez, porque foi, como diz o meu pastor, uma obra inaudita que Deus fez. O Natal está se comunicando com a gente, ele colocou ali 2 Crônicas 20:15, essa batalha não é sua, mas de Deus. Verdade, Natal. Mais do que eu hoje estou sabendo, você é prova viva disso, porque passou esse processo por sua filha. E quando entendemos simplesmente essa palavra, que essa batalha não é sua, mas de Deus, algo extraordinário começa a acontecer em nossas vidas. Você louvou um trecho de um louvor pra gente, que você estava lá naquele período. E qual é o louvor que você louva hoje nesse período de vitória? Nossa, tantos. Mas tem um que foi o que eu cantei recentemente quando Deus me motivou a tirar a peruca, que diz: "Está cercado de toda a glória, e a plenitude está onde você está.
Sua voz ecoa sobre a terra e céus, e tudo que há em mim se prostra em adoração. Teu amor inunda os corações, tua paixão inflama nossa vida. Tua presença quebra tudo que não é real. Deus ele é maravilhoso e que Deus ele possa cada dia mais fazer com que o louvor te inspire diante da presença dele. Não deixa nada ofuscar esse brilho que você tem, porque além de você ser linda, gente, ele é ainda pessoalmente nas fotos, viu? Além de você ser linda, está se tornando uma mulher guerreira. Creio que você tem como um espelho a sua mãe, que estava sempre ali do seu lado, sempre ali te apoiando, e que você venha ter mais essa comunhão a cada dia mais com os seus entes queridos, com a sua família. E porque às vezes a gente podemos achar que estamos sozinhos, mas Deus levanta anjos, como você disse, desde o começo dessa entrevista para nos abençoar. Então, a sua vida realmente é um testemunho. Sou grato extremamente pela sua vida. O seu pai ainda está se comunicando com a gente. Ele disse, mas ainda tem o culto de ação de graças. Sim, amém. Eu creio nisso que vai ser em breve, viu? Vai ser em breve. E quem quiser saber mais da Luana, quem quiser levar ela para estar ministrando nas suas igrejas, adorando ao Senhor lá junto com vocês em festividade, gente, pode mandar mensagem para ela ou adicionar ela no WhatsApp, que é número 11 97437 9083, ou no Facebook, Luana Gonçalo, ou no Instagram, @Luana Gonçalo. Luana, queremos te agradecer por esse testemunho maravilhoso. Que Deus possa a cada dia mais abençoar a sua vida, como você já é abençoada. Transmite muita paz para aqueles que te vê. Eu creio que isso aqui é só o começo da onde Deus vai te levar. Grandes coisas Deus tem preparado para você. E eu creio que você não vai alcançar vidas, você já alcança vidas com o seu testemunho. E que Deus abençoe você, a vida da sua família. Somos extremamente gratos. E obrigado por ser essa mulher extraordinária que está nos presenteando com a sua presença. Quero também agradecer os internautas. Muito obrigado por vocês ter se comunicado com a gente, por sempre estar aí mandando recadinhos pra gente. Obrigado, sou extremamente grata. Luana, se você quiser agradecer alguém, pode se sentir à vontade. Eu agradeço primeiramente a Deus, que é só por conta dele e por causa dele, pelas obras dele e da vontade dele, que tudo isso aconteceu, que eu estou aqui, que eu pude falar um pouco mais daquilo que ele faz. E agradecer a você, a galera que tá aqui, cuidando de tudo. Muito obrigada pela recepção, obrigada pelo convite. Quero agradecer a todo mundo que tá aí assistindo, os meus amigos que atenderam meu convite, que estão assistindo, minha família, o pessoal da igreja. Quero agradecer os meus pastores, pastor Rafael, pastora Bianca, que oraram por mim ontem, para que eu estivesse aqui hoje, que me abençoaram, amo vocês. Meu pai, que estava longe, ligado, totalmente ligado aí. Minha mãe, que tá aqui comigo, meu irmão ficou em casa. A todo mundo que acompanhou, a todo mundo que sempre teve em oração por mim. Eu agradeço cada um de vocês, porque vocês foram dessas chaves e cruciais em oração para que Deus respondesse. Porque a oração de um justo pode muitos seus efeitos. E Deus levantou milhares de justos
para estar comigo nessa jornada. Então, a vitória não é só minha, essa vitória é nossa, conquistamos juntos. Eu agradeço a todos vocês, um beijo, eu amo vocês, amo todo mundo e muito obrigada. Sou grata a Deus. Hoje você me faz lembrar de um louvor e eu estava me preparando para me voltar a estar louvando e eu creio que se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus e eu sou extremamente grata porque assim, muitas das vezes a gente ficamos estagnados naquela prova, sabe? Tipo, a gente fica assim, Senhor, eu vou pro lado, eu vou pro outro. E a gente não vê, pensamos que nossa situação é terrivelmente, mas se olharmos pro próximo, olharmos com um olhar de amor, porque é isso que Ele nos ensina, a gente conseguimos prosseguir. Sim. E eu gostaria de te chamar pra gente cantar esse refrãozinho para terminar essa entrevista, que é... Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Eles venham, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Agradecemos a todos, uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Meu nome é Paulo Bonadias, eu sou advogado militante há 43 anos. A grande maioria tem muito pouco. São muitas as questões. Se pode registrar o filho em nome só da mãe. Essa burocracia aqui no Brasil tem que terminar. A Hora do Sucesso. E meu amor é imensidão. Você vai falar de amor? Olá pessoal do Japão Show. Estamos trazendo o Japão mais perto de vocês. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Então vem, eu tô apaixonado, eu tô desesperado, pensando em você. Somos Mais Angola, seu povo, sua cultura, só aqui na Cidade Ativa Online. Well, it's one to the preacher. Let me say hi do. Leave me. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade.
porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Descobri que eu tô grávida de novo. Nós estamos abandonados. Meu vizinho tomou até um tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem 2 donos que morre de fome. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o bar... Obrigado, que Deus abençoe. TV Online.